Somos nós mais excelentes? Não. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Todo mundo peca, sem nenhuma exceção. Amém? Todo mundo aqui está debaixo do pecado. Ninguém aqui é santo. Por isso que a gente deve se santificar. Por quê? Porque a gente não é santo. Entendeu? Tá? Então, vamos mais para frente. 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Então, segundo, ele não é justo, eu também não sou. O que opera em nós é a justiça de Deus. É diferente de você ser justo. Porque através do Espírito Santo, a justiça de Deus opera na nossa vida. Amém? 11. Não há ninguém que entenda. Ponto e vírgula. Não há ninguém que busque a Deus. Qual é o entendimento que eu e você temos que ter, meus queridos irmãozinhos? Que nós temos que buscar a Deus. Não tem gente que busca a Deus. As pessoas não buscam a Deus, irmão. As pessoas vão na igreja, elas vão no culto. Elas fazem aquele rito religioso, mas eles não buscam a Deus. Entendeu? Quando a pessoa quer ouvir Deus falar, sabe o que ele faz? Ele fala, vou lá em tal igreja porque lá tem um profeta. Vai vir um pastor pregar aqui, profeta. Cara, é só assim que você escuta Deus falar com você? Não é que Deus não fale com você através do profeta. Ele vai falar, mas se ele tiver uma palavra profética para você, ele vai te falar. Se não tiver, não. Entendeu? Então, nós precisamos aprender. Tati, designer, assim, a tua pergunta é pertinente. Se somos santificados pelo Espírito Santo, abre aspas, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, então a oração de todos são eficientes? Não, porque nem todos têm o Espírito Santo. Se você tiver... Aprende o seguinte, a Bíblia diz que você ora e não recebe porque você não sabe pedir. Mas se você olhar em Romanos 8, do 20 para frente, você vai, depois a gente vai ler isso aqui, né? Então, Romanos, né? 8, do 20 para frente, você vai ver a ação do Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos ensina a orar como convém. Entendeu? O Espírito Santo é que nos ensina a orar. Agora, como é que você vai... Por que não aprende? Porque você não tem o Espírito Santo ainda. Pastor, mas está incongruente a tua explicação. Por quê? Porque você disse que quando a gente reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, recebemos o Espírito Santo. Certo? Tá certo. Mas o Espírito Santo, esse sim, ele é dado em medida. Ele é dado em medida. Porque uma coisa é você ter o Espírito Santo, outra coisa é você ser cheio do Espírito Santo. São coisas diferentes. Pastor, você tem alguma amparo bíblico que você está falando? Sim. O apóstolo Paulo disse que eles operavam, Pedro, na plenitude do poder do Espírito Santo. Então, plenitude é uma medida. Então, tem medida sim. Entendeu? Tem medida sim. Ok? Então, o Espírito Santo nos ensina a orar. O Espírito Santo nos dá visão. São dons do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá uma audição espiritual para que a gente possa ouvir a voz de Deus. E quando eu falo de Deus, eu estou falando de Jesus, do Espírito Santo, ou quem sabe até do próprio Deus. Então é o Espírito Santo que opera na nossa vida entre nós e Deus. Ele intercede por nós, a Bíblia diz, no capítulo 8 de Romanos. O Espírito Santo que intercede por nós. O Espírito Santo que leva a nossa oração diante de Deus. Nós vamos aprender isso mais para frente, está nesse livro aqui. Tá? Mais para frente nós vamos aprofundar mais nesse texto aqui. Hoje a gente vai só passar raso, porque é outra intenção aqui, né? Depois a gente vai aprofundar mais aí na intercessão do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que traz isso. Vou dar um exemplo para você. Ontem o culto estava bem legal, um culto espiritual, bacana. O pastor passou o final de semana inteiro na chácara, mas passou orando, né? Passou em santidade, sem televisão, sem internet, sem nada, só na oração, né? Brincando, fazendo churrasco, conversando, falando de Jesus. Passou um final de semana na santificação. Eu estou falando de mim. Tá? Na boa, em paz, num lugar quieto, silêncio, glorificando a Deus, contemplando a presença de Deus. Eu ia nos lugares e falava, Jesus, glorificado seja o teu nome por esse lugar maravilhoso. Eu passei o final de semana assim. Quem é que faz essa intercessão entre o que você pede para que você receba? É o Espírito Santo. Né? Então o pastor passou o final de semana inteiro lá na oração, na busca, coloquei a mão no trator quando o Marcelo chegou, louvei a Deus, disse, Deus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor proveu a nossa necessidade. Entendeu? Ele proveu a nossa necessidade. Muito obrigado. Eu passei o final de semana inteiro falando isso. Nós somos usados pelo Espírito Santo quando a gente permite que ele nos use. Por quê? Porque nós precisamos ter santidade. A gente precisa estar limpo, a gente precisa estar de boa. A gente precisa estar em paz. Nós com Deus, né? Não quer dizer paz necessariamente. A gente pode estar no meio da guerra, Deus vai usar você. Não é isso, não é essa a expressão que eu quero. Né? Mas nós com Jesus, nós estamos em paz. Entendeu? Então a gente estando em paz, aí você vem para fazer o culto, que foi como eu fiz, você vê, eu fiz o culto, Deus me deu a mensagem, eu preguei a mensagem, falei tudo que eu tinha que falar. Quando eu fui, eu orei por todo mundo, glória a Deus, o culto com ordem, com decência, isso é ordem e decência. Entendeu? Então quando a gente foi orar por Israel, aquele momento que Deus preparou,
o céu abriu, Deus me deu uma visão, Deus mandou eu profetizar, porque o Espírito Santo vai falando comigo. Quando você está ouvindo eu falar, quando você está ouvindo eu dizer, quando eu digo assim, diz o Senhor, o Espírito Santo fala comigo e diz assim, fala filho, fala isso, vai falando, fala isso aqui agora. É assim que funciona. Entendeu? É assim que funciona. Então Deus vai falando comigo, eu vou falando com vocês. Deus me mostra, eu tenho uma visão, é como se aparecesse uma tela de cinema na minha frente. Eu estou olhando para frente, mas eu não estou vendo a frente, eu estou olhando aquela tela enorme que Deus está me mostrando. Ele me mostra o que vai acontecer e ele vai falando comigo. Olha isso, filho. Ele fala, ó, vai acontecer isso aqui, ó. Fala, profetiza, e eu vou falando. E à medida que eu vou falando, aquele filme vai passando e eu vou contando para você o que eu estou vendo ali. E eu falo para vocês, Deus está me dando uma visão. Abre aqui como se fosse uma grande tela de cinema na frente dos meus olhos. Eu vou vendo aquilo. E o Senhor vai falando aqui comigo. Entendeu? E eu falo, Jesus, filho de Davi, que negócio é esse? O Espírito Santo fala comigo, ó, isso aqui é isso aqui. Fala isso aqui, fala isso aqui. Quando ele parou de falar, eu calo a boca. Entendeu? Quando ele falou, parou de falar, eu calo a boca. Acabou a palavra profética. Eu não fico emendando, aumentando, esticando, nada disso aí. Entendeu? Então por quê? Porque você está dentro do propósito de Deus. Você está entendendo? Você está dentro do propósito de Deus. Então, quando você estiver dentro do propósito de Deus, entendeu? Você estiver dentro do propósito de Deus, Deus vai usar a tua boca como um megafone. Mas para que você tenha convicção de fé, para que você tenha certeza do que você está falando, Deus vai te dar a visão, Deus vai mostrar para você. Está entendendo? Então, a Bíblia diz de maneira muito clara, né? Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. O apóstolo Paulo está falando dos ímpios. Todos os homens estão debaixo do pecado. E ele continua. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Por que se fizeram inúteis? Porque não pode ser usado por Deus. Por quê? Porque não santifica a sua vida. Porque não é transformado. Porque não busca viver a palavra de Deus. Porque não busca fazer aquilo que a Bíblia diz que você tem que fazer. É simples assim, não.